Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula da nossa Masterclass, na qual eu me propus a trazer para vocês. Então esse projeto é focado em nós conhecermos o Kaido de uma maneira mais enxuta. Enxuta no sentido assim de nós sermos direto ao ponto. Entretanto, essa Masterclass ela vai ser bem aprofundada em cada ponto, em cada tool dentro do Kaido. Então, recapitulando na aula anterior, nós fizemos um tour técnico pelo Kaido, falando um pouquinho ali, iniciando, né, pelo overview. Então, dentro do overview nós temos escopo, filtros. Então, a gente focou ali naquele módulo. Como eu tinha dito para vocês, o nosso foco é ir por módulo. Cada módulo, uma tool. Quem não viu a aula passada, se você está chegando agora nessa aula de hoje, nós já falamos um pouco do módulo Overview. E nós iremos adentrar em cada módulo. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o Sitemapping, correto? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Aqui a gente pode ver, então, que a gente tem o nosso sitemap. Lembra que eu falei para vocês que, enquanto ferramentas antigas, baseadas em Java, você precisa de extensões ou varreduras, tem aquela questão muito barulhenta de montar a estrutura da aplicação. O Kaido, ele reconstrói a árvore de diretório e endpoints do alvo de forma totalmente passiva em tempo real. Então, quando você navega pela aplicação, quando você começa a trabalhar com essa aplicação, nós iremos ver que aqui ele vai montando, então, toda essa estrutura de diretórios totalmente passivo, né, em tempo real ali. Conforme você vai clicando, ele vai montando, então. Então, à medida que você vai navegando, à medida que você vai montando clicando em qualquer estrutura do site, ele vai, de uma certa forma, montando a planta baixa do software, montando a planta baixa ali da aplicação em background, como eu havia dito. Então, eu quero mostrar para vocês. A gente vai abrir aqui, então, correto? O nosso Chrome. E aqui eu trago o Chrome. Veja bem, atrás do Kaido. Eu vou clicar aqui, colocar de maneira mais visual, melhorar visualmente aqui para vocês. Então veja só que conforme a gente nós abrimos aqui, ele já montou então o sitemap ali atrás. Então conforme eu vou navegando aqui, ele vai montando aquilo ali para mim. Eu vou colocar aqui o Lab Kaido. Veja só, ele já abriu então aqui pra gente, correto? Ó, ele já abriu aqui o site labsky.do. Aqui também ele tem o kaido.io, tá? Que ele já carregou. Ele puxa algumas coisas desse kaido.io. Então, o laboratório que nós estamos trabalhando é esse aqui, labs.kai. Tá? Mas por que ele trouxe isso aqui? Porque provavelmente em algumas imagens, algumas funções aqui de dentro do labskaido.do, ele utiliza então alguns recursos do kaido.io. Tá, ok? Então veja bem, se eu clico, o nosso Masterclass ele vai focar dentro do site do labs.kai, tá, pessoal? Porque ele vai dar todo o suporte pra gente e durante as aulas, se houver necessidade de fazer alguma outra coisa ou alguma outra atividade que a gente precisa de alguns recursos que o lab.kai não tem, nós então iremos utilizar. Mas conforme a gente vai usando aqui, eu vou mostrando para vocês, a gente vai colocando tudo certinho para vocês ter acesso, ok? Então veja bem, quando nós clicamos em algum ponto desse aqui, vocês vão prestar atenção, presta atenção ali atrás, que ele vai, então, abrir, tá? Olha lá, agora a gente entrou o quê? A gente abriu aqui o Too Many Requests, tá ok?
Então, quando eu abri o To Menu Request, cliquei no To Menu Request, ele automaticamente ali atrás já está carregando. Veja só. Então, aqui eu estou clicando e ele já está carregando. Veja só, olha lá, ele já carregou agora o IDOR, né? A nossa laboratório de CSRF. Então, aqui eu vou pegar o Reflect XSS. Veja só que ele já carregou ali. Então, a gente vai clicando, ó, Shift Payload, né? Esse laboratório é para a gente trabalhar com agents. Então, SQL Injection, olha lá, ele já carregou ali atrás. Aqui a gente tem um Hiding Dashboard, ele já carregou lá atrás. Veja só que interessante, ele já vai criando, então, ali, todo o a estrutura, como eu disse para vocês. Olha lá, o SSTI, aqui a gente abriu o HTTP Hunt, então ele já criou outra pastinha aqui do HTTP Hunt, ó. E olha só que bacana isso. A gente não tem muita dificuldade para ir, então, olhando, analisando aqui. Ele já criou para a gente aqui. Então, o Sitemapping, pessoal, ele tem essa função, tá? A função de ir criando a estrutura. Então, toda a estrutura que você vai clicando, tudo que você vai, de uma certa forma, indo, clicando, ele vai, então, criando para você, estruturando para você tudo ali atrás, tá? É muito interessante a forma na qual o Kaido trabalha, tá? Então a gente saiu aqui, se a gente volta, ele já tem tudo carregado aqui. Olha só que legal, a gente já fez um IDOR, então ele já pegou aqui o ID 1 e aqui ele vai trazer pra gente. Então aqui ele tem a estrutura, certo? E na lateralzinha aqui a gente então tem o path, né, o request, propriamente dito, né, a solicitação que ele passou ali para a gente, tá ok? Embaixo a gente tem a requisição, aqui a gente vai ter a requisição, e aqui a gente vai ter, então, a nossa response. Aqui o request, aqui o response. Bem simples, bem clean, bem fácil de nós analisarmos tudo isso aqui. Tá? O sitemap, então, pessoal, é justamente essa função. Tá? Aqui a gente tem as opções de deletar cada um deles, ok? Ou a gente tem a opção de deletar tudo o que apareceu. Tá? Aqui a gente vai deletar toda a árvore que apareceu. Tá? Daqui a gente já tem várias outras opções, né? Opção de enviar para o reply, opção do automation, opção de finds. Então a gente já tem a opção de enviar para os plugins, tá? Então a gente vai ver cada opção dessa aqui durante toda a nossa Masterclass. Essa aula é focada estritamente no sitemapping do Kaido e isso é o que o Kaido ele consegue entregar para você. Tá? Ele vai conseguir entregar toda essa arquitetura, tudo isso vai montando aqui, você vai tendo total liberdade de poder trabalhar com ele. Aqui no caso, quando você clica em cada um, ele vai separar, ele vai trazer separadamente essas informações. Tá ok, pessoal? Então, essa aula, tá? Aqui dentro, eu deixei já preparado para vocês, tá? Aqui, se vocês quiserem baixar o material que nós estamos trabalhando, você pode entrar diretamente no site, tá ok? Então, você vai entrar no site, você pode vir aqui diretamente aqui embaixo, tá? Você vai entrar no portal das aulas aqui, ok? E tudo que a gente vai fazendo, tudo que a gente vai colocando aqui, nós iremos disponibilizar para vocês aqui em downloads, tá ok? Então, como que vocês vão fazer? Entra aqui no meu site, tá? Vem aqui na aba aqui, né? Cursos e treinamentos, ou vocês podem clicar aqui, cursos, ver portal de aulas, ok? E downloads, tá ok? Para quem está direto no YouTube, embaixo aí tem o link de downloads. E aí vocês vão vir aqui, primeira aula, que é o cronograma, tá aqui, e o cheat sheet do Kaido, também que eu liberei aqui para vocês, tá? E a gente vai ter, né, nesse cheat sheet aí, a gente vai ter as informações, um guia de recorrências e carries que a gente vai utilizar na questão do módulo de overview, tá ok?
Então, aqui no módulo de overview, então a gente vai ter lá nesse documento, tá? A parte total, a parte toda aqui, né? Todas as informações nesse PDF do overview, do sitemap, do scope, dos filtros. Tá ok, pessoal? Então, a próxima aula nós iremos falar, então, de escopos, tá? Vai ser uma aula bem rápida. E depois nós iremos falar sobre desculpa, filtros, tá ok? Então, aguardo vocês aí na próxima aula e bons estudos para todos.